Olá pessoal, eu sou o Leonardo Tamarte e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. É, Hoje eu vou fazer um comentário sobre o livro Lendas e Contos e Tradições do Folclore Brasileiro. Esse livro ele foi escrito por um tal de Marcos Stanojev Pereira, né? Stanojev Pereira. É um livro pouco conhecido, né? E confesso que tinha aqui a contracapa dele que tem um desenho. Ele tem algumas ilustrações que são bem amadoras, feitas por Antônio Pacheco Pereira, né? Feitas de lápis mesmo, assim, né? Um desenho bem amador como esse aqui, como esse. Feito de lápis e escaneado, né? Postado. Enfim, é um trabalho que também me decepcionou, assim como um vídeo da semana anterior. Esse livro foi um livro que eu comprei e, de certa maneira, me arrependi de ter comprado. De certa maneira, não, eu me arrependi mesmo, porque não era o que eu pretendia comprar, né? Eu lembro que eu comprei ele justamente na época que eu comprei o livro de ouro da mitologia, que já tem uma crítica aqui no canal sobre ele, né? O livro de ouro da mitologia, que é um livro que fala sobre os mitos, né? Fundadores da cultura ocidental, sobretudo da Grécia, né? Fala também do Império Romano e dos povos escandinavos, né? Enfim, eu comprei esse livro porque eu queria me aprofundar na história dos mitos, né? E eu fiz uma pesquisa básica, assim, na própria Amazon mesmo, assim, né? Livros que falavam de contos, de mitos brasileiros, né? E me deparei com ele, achei interessante a descrição, a capa e tudo mais. E achei que era suficiente. Enfim, eu não fiz uma pesquisa profunda. Se eu fosse pesquisar, quer dizer, depois que eu adquiri o livro, eu fui pesquisar se havia um livro melhor que ele e tal. Porque eu vi que ele era um livro muito amador, né? Parece que foi escrito de qualquer jeito, até ter erros de gramáticas assim muito claros. Parece que não foi feita uma revisão, né? Uma revisão crítica, uma revisão gramatical, né? Parece que foi um trabalho assim feito por demanda, assim, né? E se eu fosse comprar hoje em dia, e vou comprar provavelmente em breve, para ter mais um aprofundamento na mitologia brasileira, eu compraria o livro chamado Dicionário do Folclore Brasileiro, né? Que foi escrito por Luiz da Câmara Cascudo, né? É um livro clássico, né, já. Ele foi publicado em 1954, a primeira edição. E dizem que esse livro de acordo com algumas análises que eu vi, que eu pesquisei, que é o ideal, assim, para quem quer conhecer a fundo os mitos, né, os fundadores da nossa cultura. É, os mitos que falam do folclore, né, do Curupira, do Saci Pererê, da Caipora, da Mula Sem Cabeça, enfim, esses clássicos que ficou tão conhecido em adaptações de Monteiro Lobato, né? Sítio Pica-Pau Amarelo, enfim, que ficou conhecido em histórias mais infantis, né? Voltando para histórias infantis, mas que faz parte da nossa cultura e é importante conhecer os principais contos que se relacionam com esses mitos, né? Com essas figuras mitológicas, né? Então esse livro foi uma decepção, porque na verdade ele trata de alguns contos adaptados e fala de uma região específica ali de São Paulo, né? Contos que havia por ali, né? Sabe que não há uma grande narrativa sobre o Saci Pererê, por exemplo, né? Pelo menos não que eu saiba. Existem vários contos, vários causos, né? Que eram relatados e tal, oralmente, né? Então, não há. Então, aqui é uma adaptação, né? A própria descrição do livro, que não tem aqui, mas eu encontrei na internet, diz o seguinte, né? Lendas, contos e tradições do folclore brasileiro traz em sua composição a descrição de algumas lendas presentes em contos e tradições do folclore brasileiro. Na formação de civilizações brasileiras foram aproveitados vários personagens, né, adaptados à realidade nacional e que figuram no folclore europeu, asiático e africano, bem como os próprios mitos das várias
etnias indígenas existentes ainda hoje no Brasil. Pois é, aqui tem alguns contos também sobre uh, sobre povos indígenas, né? Me lembrou até o José de Alencar, né? Que escreveu Iracema. Eu já li Iracema faz um tempo, mas lembra um pouco assim essa tradição. Então eu vou basicamente comentar aqui alguns contos, porque é cheio de contos, tem muito, deixa eu ver quantos contos tem. O livro é recheado de contos, né? Tem 37 contos. Eu só vou comentar alguns que eu achei mais interessantes. E vamos lá. Tem isso aqui que é o chamado o Tesouro Enterrado, né? O Tesouro Enterrado. Que fala de um sujeito, né? Que vai viajar, faz uma viagem. Ele juntou umas economias, ele vai fazer uma viagem pro interior para procurar terras, porque ele procura comprar muitas terras, tal. Nessa viagem ele junta todas as suas economias, uma caravana, e daí acontece que ele não acredita em superstições, nessas histórias de mito, né, do Saci, próprio Saci Pererê, né? Ele não acredita nisso, é religioso, católico e tal. Aí acontece que numa noite em que todos estão dormindo, aparece para ele o Saci Pererê. Ele não identifica, ele vê que é um moleque de chapéu vermelho, com uma perna só, fumando um cachimbo, né? Aí o homem, eu esqueci o nome do protagonista. É, parece que, se não me engano, é Miguelito, né? Parece que é Miguelito, o protagonista, que se encontra com o Saci, né? O Saci. Aí ele não sabe quem é o Saci, né? Porque não conhece bem as histórias do folclore, né? Acha que é só um menino comum com a perna aleijada, né? Sem uma perna. Aí pergunta ao menino se ele quer alguma coisa, comida e tal. Enfim, no meio da mata, perdido, à noite. Aí o menino não, me dá somente um cachimbo, né? Um pouco de fumo, que o cachimbo dele tá aceso. Aí o menino dá. Aí o homem, Miguelito, oferece ao menino o cachimbo, um pouco de fumo, né? Pra ele fumar. Eles fumam junto ali, conversam. Aí, devido a é, esse bom recebimento, né, que dá ao Saci Pererê, né, oferecer ele alguma coisa, aí em troca o Saci revela a ele que dentro da caravana dos homens em que ele se encontra ali no trajeto, tem uma pessoa que o traiu, né, que falou para ladrões, bandoleiros que o Miguelito estava carregando muito dinheiro, né, todas as suas economias, né, era uma espécie de tesouro assim, né. Daí o título, né, o Tesouro do Enterrado, né. Aí ele fala que ele não deveria seguir adiante, deveria voltar atrás, não seguir adiante. O Curupira fala, né? O Curupira não, perdão, o Saci fala para Miguelito, né? Que deveria seguir atrás porque mais à frente vai encontrar uns bandidos que vão querer roubar o dinheiro dele e matá-lo, né? Ele fica assim meio desconfiado, assim. No dia seguinte decide seguir o conselho, né? Ele faz assim, ele enterra o dinheiro dele, todo o dinheiro que ele carregava, provavelmente era moedas, né? Aí acontece que depois de ele enterrar, ele segue adiante e de fato encontra os bandoleiros, os ladrões que acabam procurando pelo tesouro, pelo dinheiro dele e tal. Ele fala que não tem dinheiro, ele mente e diz não trouxe dinheiro nenhum, né? Aí termina que os ladrões matam quase todos os homens dele, né? E fere ele fatalmente, né? Quer dizer, ele já fica ferido, mas ele consegue chegar no local onde ele tá partindo para uma fazenda, uma espécie de fazenda, onde ele vai encontrar a noiva dele, né? Aí ele chega, até a noiva dele, mas não consegue dizer a ela do onde deixou enterrado o seu dinheiro, né?
Enfim, termina que o Miguelito ele morre, né? E fica escondido esse tesouro. Passa-se décadas e décadas, né? Até que no fim das contas, quem descobre esse tesouro é uma garota, uma menina, criança, que mora naquelas redondezas e que tem o pai ferido, né? O pai tá doente, ela precisa de dinheiro e por acaso, né, aparece o Saci. O Saci chega até ela e diz a ela que pode oferecer a possibilidade de cura do pai, né? Através de dinheiro, né? Ele pode viajar e se recuperar através de médicos, né? Aí ele diz que vai contar a ela, porque ela é muito boa, né? Essa menina, ela ajuda muito os pássaros, as criaturas. Por isso que o Saci diz a ela o tesouro, porque é uma menina muito assim, boa pra natureza, ela valoriza muito a natureza e tal. Aí acaba que ela descobre esse tesouro, que é esse dinheiro escondido. Ela ajuda o pai dela se cura. E ela não pode gastar esse dinheiro com outra coisa além de curar outras pessoas. Aí sobra um pouco de dinheiro, ela ajuda outras pessoas também. Então, essa é basicamente a moral da história, né? Eu acho que é importante porque conta um pouco, né? Fala do Saci, né? Fala da superstição e tal. Um conto que aborda um pouco assim aspectos dele, da figura do Saci, né? Então eu acho que a relevância desse conto é isso, né? Tem outro conto, né? Que é o conto As Letras, né? As Letras. Esse conto é engraçado, né? Na verdade ele não fala de figuras folclóricas, né? E a gente estranha isso, né? Justamente porque fala de mitos, fala de contos, é como se falasse, é como se o livro tratasse não apenas desses contos, que era o que eu imaginava, que era o que eu pretendia buscar, que é a própria mitologia, né? A riqueza da mitologia brasileira, né? Seria o do folclore, né? Que seria justamente essas figuras que eu falei, né? Mitológicas. Mas o livro não trata disso, trata de como se fosse histórias urbanas, histórias, contos antigos, assim, de comédia, de drama, de ficção, né? Tem caso de ficção. Aí nesse caso aqui As Letras, esse é um conto engraçado, na verdade, né? Porque ele trata de uma história de um homem uma criança, né? Que desde os primórdios, enfim, na escola não tinha capacidade para escrever bem, né? A sua letra era muito ruim, muito feia, ninguém conseguia compreender, né? E o livro vai explorando isso de maneira engraçada, assim, situações várias engraçadas, né? O livro não, o conto vai explorando de maneira muito engraçada situações assim que ele não que ele não consegue escrever e tal. Ele tem muita dificuldade na escola, mas consegue, é muito inteligente, né? Ele termina a escola, fica adulto, assim, faz vários processos de caligrafia, mas não consegue escrever de jeito nenhum. Ninguém consegue compreender o que ele escreve. É impossível, né? É como se fosse. Ele até faz uma analogia a hierógrafo, né? Os hierógrafos dos egípcios, né? Ou seja, uma coisa que você olha assim, que não está por dentro do assunto, não sabe do que se trata, né? Então ninguém consegue compreender o texto dele. Ele, embora seja um bom orador, tal, fala muito bem e tal. Entra na faculdade de medicina, se forma como médico, daí começa a trabalhar e permanece com essa dificuldade absurda em escrever textos, né? Escrever e ser compreendido, né? Ele escreve, mas não é compreendido por ninguém, né? Então, depois disso acontece uma também o livro vai explorando o humor, né? É sempre humor, a história, o conto explora sempre o humor entre ele e o dono de uma farmácia, né? Que não consegue de jeito nenhum, quando recebe as receitas dos pacientes, assim, ele já sabe de tal médico, tal. Não vai conseguir interpretar de jeito nenhum, vai ter que mandar uma pessoa que trabalha para ele na farmácia ir lá até o médico para poder fazer a interpretação, para poder dizer o que é e ele escrever na receita e tal e voltar para poder dar o remédio. Então é sempre esse processo desgastante, até que no final das contas ele entra em um acordo, assim, né? Ou seja, isso é interessante, né? Porque isso mostra que os mitos, né, brasileiros assim estão muito associados ao humor,
a contos que parecem meio um pouco com influência estrangeira, por influência de Portugal, né, de comédia, humor, né. Então fala disso, né, não é apenas mitos, né. Tem outro conto também que eu acho que é interessante, que é as caçadas de perruga, as caçadas de perruga, né. Aqui eu marquei, né, tá marcados os que eu achei mais interessante, porque o resto realmente é muito chato, né, chato mesmo. Então, As Caçadas de Perruga é um conto que conta esse tal de Perrunga, que é um caçador tal, vive numa floresta. E ele vai caçando tal, segue um dia pra caçar com seu cachorro, né? Aí, na verdade, ele começa a pescar, né? Aí ele, vou pescar algumas coisas. Aí ele caça um peixe muito grande, assim, é uma traíra. É uma traíra muito grande. E essa traíra fala. Aí começa a falar, ele fica surpreso, né? Porque ela fala, tenha piedade de mim, né? Não me mate. Aí essa tarefa disse, em compensação eu vou te fornecer 3 desejos, né? Realizar 3 desejos. Aí ele não acredita, ele fica com o pé atrás, mas ele faz uma espécie de área assim no rio, onde deixa a traíra presa, né? Para não escapar. Aí ele diz, tudo bem, então para garantir que os seus desejos irão se realizar, você vai ficar aqui, né? Preso. Aí daí se realizar de verdade, eu solto você, né? Aí enfim, ele pede vários desejos, 3 desejos, né? São 3 desejos. Ele pede pra ser ter sucesso numa caça, né? Ele quer caçar uma onça. Aí ele de fato vai. Aí o peixe, a traíra, concede esse desejo. Ele vai atrás da onça. Ele consegue abater a onça sem dar um tiro sequer, né? A onça desmaia e tal. Mas daí depois ela se acorda e tenta matá-lo. Mas o cachorro consegue vencer, assim, a luta. E abater a onça, né? Curioso. É engraçado. Aí ele volta com raiva atrás da traíra do peixe que tá lá, dizendo que você mentiu pra mim, você disse que eu seria bem sucedido, mas a traíra, mas a onça sobreviveu, tava vivo, né? Aí argumenta, né, o peixe, né, dizendo, não, você tá vivo, aí foi bem feito. É porque a traíra disse que os efeitos dos seus desejos não são bem sucedidos se ele estiver preso, tem que estar solto, né? Mas ele não confia, né? Ele pede o desejo para bater outro animal. E no fim das contas ele pede ouro, né? Ele pede, eu quero que você me traga muito ouro, assim. Aí o peixe diz a ele, ó, se você seguir esse caminho, você vai encontrar um lago, lá dentro você vai encontrar muito ouro, né? Aí ele segue o tal do perruga, né? Perruga. Segue o seu cachorro e deixa o peixe ir embora. Tudo bem, até aqui o seu desejo, você mesmo preso, o seu desejo quase que se realiza, né? Então se eu soltar você, esse desejo vai se realizar de fato, né? Ele vai segue o caminho que foi orientado pelo peixe, pela traíra, e chegando lá, ele descobre um lago, né? Ele diz que no lago, e tá lá um sobrinho dele, que diz, brincando ali, um monte de crianças brincando naquele lago. Aí ele descobre, e o lago se chama, sei lá o que, do ouro, né? Um lago do ouro, uma coisa assim. E por que do ouro? Porque em certo horário do dia, a luz bate sobre a superfície da água e fica dourado como se fosse ouro. Ou seja, o peixe havia enganado o perruga, né? Havia enganado ele e o sobrinho dele pergunta assim, ô tio, como é que você foi acreditar num bicho chamado traíra, né? Enfim, a história é bem simples, né? Tem uma moral bem simples, na verdade. Mas lendo assim, você acha muito divertido, assim, né? Dentre os outros contos, tem contos piores, muito piores, assim, né? Você acaba achando divertido essa história. Então essa aí é uma das histórias, um dos contos, né? E tem outro, que eu acho que é o mais interessante, que me motivou até a pensar em reescrevê-lo, adaptá-lo também a esse conto aqui, que é o chamado ET da Vila Camosina, né? Aqui, ó. O ET da Vila Camosina trata de uma história em que, sei lá, numa vila, essa Vila Camosina, né? Poucos moradores, né? De repente, durante a noite, quando o pessoal ia dormir,
eles ouvem um estrondo, um grande estrondo e uma luz muito forte assim lá de fora, né? Aí se assusta todo mundo, né? Aí quando eles vão no dia seguinte lá olhar do que se trata, eles descobrem que apareceu um monte, onde não havia um monte, era plano, apareceu uma colina, né? De terra, de barro, assim. Todo mundo fica surpreso com aquilo. Que mistério, coisa misteriosa, né? Algumas pessoas dizem que é um vulcão, né? Deve ser um vulcão que apareceu aqui e vai explodir. Aí outros mais religiosos acreditam que não deve ser o fim do mundo, né? O fim do mundo tá acabando, tá? Jesus está voltando. Outros acreditam, não, sei lá o que. Enfim, várias suspeições surgem sobre do que se trata aquela colina ter surgido assim do nada, assim, né? do dia pra noite, né? Da noite pro dia, no caso. Até que surgiu um tal de. Deixa eu ver o nome dele aqui, do protagonista. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Não é o seu amador, não. É um tal de Paçoquinha. Esse aqui é a cunha. Paçoquinha é o apelido dele. Porque ele gosta de paçoca. Enfim. Ele é um professor. Professor ali da região. Professor de ciências, né? Acho que da escola fundamental, coisa assim. Aí ele acredita que aquele ali, na verdade, foi uma nave espacial que caiu dos céus e ficou enterrado ali, né? Ele tem certeza disso, né? Ele fica afirmando e todo mundo acha risada, né? Dos mais absurdos, o dele, que o pessoal fala, o absurdo dele é o menos desconsiderado, né? Enfim, até que é engraçado, porque esse conto, na verdade, ele explora também o humor, né? Como os outros, a maioria dos outros. E diz que com o passar dos dias, o pessoal vai deixando pra lá aquele caso, né? Simplesmente ignora aquela montanha que surgiu do nada, da noite pro dia, e passa a ignorar aquilo e viver normalmente na vila, como se. E com o tempo as pessoas realmente esquecem, né? Surgiu uma colina aqui e tudo bem, né? É uma montanha gigantesca e tudo bem. Mas esse Paçoquinha, que é o professor, ele não se esquece disso. Ele acredita firmemente que é uma nave espacial que está escondida ali embaixo. E enquanto as pessoas, né, os moradores da vila seguem a sua vida, né, ele trama uma descoberta, ele trama fazer uma investigação, né? Ele toda noite ele vai até o a, a beira, né, a margem ali da montanha, né, para poder fazer uma escavação. Ele começa a fazer uma escavação noturna, né? Quando todo mundo dorme, ele começa a cavar um buraco na esperança de descobrir essa nave espacial e ficar famoso, fazer uma grande descoberta, né? Porque ele tem certeza que é isso. Aí tem uma situação bem engraçada que outro personagem aparece e encontra ele no buraco, saindo do buraco, assim, durante a madrugada. O cara tá, não sei, caçando, parece. Aí tem um susto e eles conversam, o que tá fazendo aí e tal. E é engraçado demais, né? É um pouco engraçado da forma como ele é escrita. Aí ele revela, não, eu tô investigando, eu acredito realmente que é que é uma nave espacial e tal. Bem, daí acontece uma festa, essa é a última vez que o Paçoquinha é visto, né? Acontece uma festa e o pessoal estranha a ausência dele, né? Nessa festa da vila, porque ele sempre tá presente, né, nas comunidades, né? Estranha, ele passa os dias, a pessoa, ele não vai pra escola pra dar aula, né? Aí os alunos, será que ele tá doente? Aí todo mundo vai na casa dele e descobre que a casa tá vazia. Aí até que encontra esse personagem que encontrou ele durante a noite, né? Que tava caçando. E conversa com ele. E ele fala, ó, a última vez que eu vi ele tava saindo de um buraco ali à beira daquela colina que apareceu ali. Aí o pessoal vai tudo lá, né? O pessoal vai lá e encontra as ferramentas que ele tava fazendo uma escavação, encontra o buraco, né? E encontra uma paçoca lá que ele gostava de comer. E na embalagem da paçoca encontra um líquido verde, assim, né? Em cima da paçoca que não foi. Aí eles acham estranho aquilo, né? Enfim, aí todo mundo faz superstições, não, foi o vulcão que puxou ele pra dentro, tal. Outras pessoas dizem, não, foi o arrebatamento, ele foi levado, sumiu, né? Até que tem um sujeito, que não me lembro o nome, que diz assim, não, eu vi uma espécie de uma coisa voando e sugando ele.
Assim, a história acaba meio aqui assim, né? É, é muito engraçado, na verdade, né? Eu acho que esse conto, ele tem uma, uma, uma pegada muito, assim, interessante, assim, para se explorar. E por isso que eu tenho uma tendência de talvez reescrevê-lo. Eu acho que eu vou reescrever esse conto e colocar mais camadas mais interessantes, né? Então é minha ideia. Muito interessante esse conto. E tem o conto O Caso Epaminondas Virunlovski, né? Que é o último conto que eu vou falar aqui. Porque é um conto também muito humorado. Também se passa na cidade, também se passa... não tem nada a ver com os mitos, né, clássicos que a gente conhece aqui do folclore brasileiro. Fala de um sujeito que ele é hipocondríaco, né? Ele é obcecado por doença, acha que está sempre doente. Né? Ele é mais que hipocondríaco, né? Na verdade, ele é obcecado por doença mesmo. Ele é viciado em saber de tudo, em perguntar das pessoas, cuidar das pessoas. Ele é obcecado por medicina, por coisas desse nível, né? E a história explora isso de maneira engraçada, basicamente, né? Ele cresce desde pequeno que ele tem problemas. Ele diz que já pegou uma doença que eu já nem me lembro aqui. Eu não me lembro que doença aqui é que é possível pegar mais de uma vez. Ele diz que pegou umas 3 vezes. Então, o livro, a história, o conto, né, vai abordando isso. Esse, essa, essa, essa obsessão que ele tem por doença. Também é um conto muito interessante, eu acho. Engraçado, né? Porque mostra a paranoia de uma pessoa, né? E contemporâneo, né? Você lê isso aí, né? Não tem época assim, você não percebe. Os livros não estão conectados com a época. Então, para falar brevemente, né, esse conto ele vai explorar essa obsessão do personagem por doenças, por medicina, né, por casos de ele começa a trabalhar, né, na farmácia de seu pai, né, que tem uma farmácia e tal, e ganha muito dinheiro porque ele fica dizendo que as pessoas que ela estão doentes e tudo mais, né, enfim. Eu tô contando esse conto porque eu achei ele muito interessante, porque na época que eu li, eu quis adaptar para um curta-metragem, porque eu acho que ele teria tudo ter, pra ter essa abordagem de curta-metragem e tudo mais, né. É, é um conto que explora muito bem o humor, né? Então, e você encontra casos, eu já conheço casos de pessoas que são assim, que tem, que tem esse problema que é uma doença, né? Que é você ficar obcecado por doença, né? A doença de ficar obcecado por doença, né? Hipocondria. Então, esse caso é interessante, né? Virulovski vem de vírus, né? A palavra Virulovski. Até engraçado. Então é basicamente isso, esse conto, e termina aqui no final ele se casa com uma pessoa, com uma mulher que também tem o mesmo problema que ele, né? É hipocondríaca, tal qual ele. E os dois, assim, termina ele é engraçado, ele termina ele feliz porque vai fazer uma cirurgia. Tá na cama de um hospital, aí um amigo dele encontra ele, o conto é narrado na perspectiva de um amigo dele, em primeira pessoa, não, mas na perspectiva de um amigo dele, que vê ele feliz na cama do hospital porque vai fazer uma cirurgia, vai retirar o apêndice, né? Aí ele tá feliz, né? Enfim, é engraçado o conto. Eu quis adaptar pro cinema, né? Pra curta-metragem. Tem outros contos que eu achei interessantes, mas não dá tempo de abordar aqui. Tem outros contos que são mais do que interessantes, são importantes, assim, eu acho que conta um pouco da história do Brasil. Mas assim, é sempre ficcional, parece que foi feito às pressas, não teve um bom acabamento esse livro, pelo menos nessa edição, né, que eu comprei. Não teve acabamento, não teve correção, revisão não é crítica, nem qualquer que fosse. Parece que foi um livro amador mesmo, eu comprei. Comprei por engano, me arrependi de ter comprado, mas embora, apesar de ter me arrependido, tem esses casos, né, esses contos que são interessantes e que eu posso adaptá-los
para literatura, fazer outro conto, como é o caso do ET do ET, né, o caso da montanha, da colina que surge, e esse que eu posso adaptar para cinema, né. De outra forma, eu acho que eu não encontraria esses contos na internet, não me lembro, não sei se é caso. E em breve, para conhecer a fundo o folclore brasileiro, pretendo ir atrás do Dicionário do Folclore Brasileiro de Luiz da Câmara Cascudo, né, publicado em 54. Eu acho que é o grande livro, né, do folclore, me parece, pelo que eu ouvi dizer, né. Então espero não me arrepender quando comprar esse livro também, né. Isso, fica aqui a minha não recomendação, né. Eu acho que esse livro não vale a pena. Eu acho que não vale a pena comprá-lo, apesar dessas histórias que eu relatei aqui serem interessantes, né. Esses contos são basicamente 5, 6 ou 7, acho que uns 7 contos aqui que vale a pena, mas são muitos, né? Como eu disse, são 30 e tanto, né? São, são, são 37 contos, então só 7 que são interessantes, o resto. Então não vale a pena não comprá-lo, a não ser que haja uma outra versão melhor, talvez, ampliada. E é isso, né? Como eu disse, eu gosto de guardar o livro, porque pode ser útil para mim em outro momento, né? Eu agradeço você que chegou até aqui. E se gostou do vídeo, se inscreva no meu canal, dê like, faça um comentário se ficou alguma dúvida. E compartilhe o vídeo para outra pessoa se você acha que esse canal que interessa a alguma outra pessoa que gosta de literatura. Aqui eu falo sobre resenhas, né? Tento fazer resenhas sobre livros diversos, né? Com spoiler, não me importa, né? E é isso. Na semana que vem a gente se vê novamente, né? Obrigado por assistir.